Hoje a gente vai mergulhar fundo no começo de um romance de suspense que é de gelar a espinha. Apetite Doentio. Uma história que já nos primeiros momentos nos leva para lugares bem sombrios. Olha só com o que a gente dá de cara. Uma descrição bem perturbadora na capa. Para atingir o ponto mal passado, aumente o fogo. E a imagem? Um ursinho de pelúcia numa frigideira pegando fogo. Essa mistura de inocência de criança com uma violência quase culinária já dá o tom macabro. Fica claro que nada aqui vai ser o que parece. E a partir daí que a história nos joga direto na primeira cena. Um jantar em família. Mas, logo de cara, a gente percebe que essa normalidade é só uma fachada. A gente ouve a voz da Anabel, a esposa, chamando para o jantar. Só que para o marido dela, o Raul, isso não soa como um convite acolhedor, sabe? Ele compara a voz dela à de um juiz começando um julgamento onde ele é o réu. A tensão é imediata. Aquela casa não é um lar, é um tribunal. A cena toda construída nos detalhes, nas sensações. Tem um cheiro forte de pinho, de limpeza exagerada. A Anabel tá com uma felicidade que parece quase maníaca, forçada. Mas é o cheiro da carne que vira a chave pro Raul. Sobe uma náusea tão forte que ele simplesmente não consegue comer. Cada coisinha ali, do cheiro à emoção falsa, constrói uma atmosfera de pavor por baixo daquela aparência de família feliz. E enquanto esse terror está crescendo ali na cozinha, a narrativa faz um corte brusco. Ela nos arranca de lá e nos joga num cenário completamente diferente, mas com uma angústia tão grande quanto. E essa comparação é de arrepiar. De um lado, o chamado para o jantar da Anabel, que a essa altura já soa totalmente sinistro. Do outro, o apelo desesperado da Ana pelo filho desaparecido. A gente começa a ligar os pontos que os personagens ainda não conseguem ver. E é exatamente aí que o suspense aperta. É nesse momento que a gente conhece a protagonista, a inspetora Estela. Ela tá chegando num matagal escuro para liderar a busca pelo Léo. E ela não é apresentada como uma heroína perfeita, não. Ela parece real e a gente sente de imediato o peso daquela situação toda nos ombros dela. E então vem o baque. A Ana, a mãe do Léo, é a melhor amiga da Estela. A frase "imagina se fosse a Bia", Bia é a filha da Estela, torna tudo extremamente pessoal. A busca pelo Léo não é só mais um caso para ela. Virou uma crise pessoal que a atinge no ponto mais fraco. Então, vamos tentar entender melhor quem é a Estela. Ela é a chave para essa história, mas ela está muito longe de ser uma heroína impecável. A imagem que a cidade tem dela é brutal. A gente ouve os cochichos, os julgamentos, vê ela como uma mãe fria, negligente. Essa é a fama que persegue ela por toda parte. Mas quando ela tá sozinha, a máscara cai. O pensamento dela, a confissão silenciosa, sou a mãe mais desprezível do mundo, mostra que o julgamento de fora não é nada perto da culpa que ela carrega por dentro. Isso faz dela uma personagem incrivelmente complexa, humana. Ela não é um monstro, é uma pessoa atormentada. Bom, vamos voltar para a casa do Raul e da Anabel. O jantar em família pode ter acabado, mas a refeição de verdade, essa tá apenas começando. Com uma ternura que dá calafrios, a Annabel pergunta para o Raul sobre a tal carne especial. A mesma palavra que deixou ele enjoado antes, agora volta com um peso muito maior. O medo do Raul se torna quase palpável. A cabeça do Raul entra em parafuso. Ele se vê como o protagonista de um filme que se repete, de novo, e o final é sempre uma sentença de morte. Ele está preso. Preso não só pela Anabel, mas pelo próprio medo e pela cumplicidade dele. E então vem o chamado que ele não pode recusar. Vem, sabe que preciso de ajuda. É a ida para o porão. É a descida literal e figurativa para o coração das trevas daquela casa. O que se segue é uma sequência rápida, aterrorizante, que revela o segredo terrível que eles escondem lá embaixo. E, de novo, são os sentidos que contam a história. O cheiro de água sanitária e mofo, tentando, sem sucesso, disfarçar o cheiro metálico, inconfundível, de sangue. É um lugar de horror maquiado de limpeza. As ações da Annabel são frias, metódicas, quase como um ritual. Ela pega o cutelo, sente as juntas, ela já fez isso antes. Não tem hesitação nenhuma, só uma eficiência monstruosa. E então, o momento de puro horror. Uma voz de criança, grogue de clorofórmio, pergunta: "O que está fazendo?" A vítima não está desacordada.
está acordada e ciente do que está prestes a acontecer. O nível de crueldade aumenta de um jeito exponencial. A história nos poupa dos detalhes visuais, mas não do som. O golpe do cutelo ecoando nas paredes isoladas com caixas de ovos. A sugestão é mais poderosa do que qualquer descrição gráfica poderia ser. A nossa imaginação preenche o vazio, e é aterrorizante. E a frase final da Annabelle pro Raul é simplesmente devastadora. Não é remorso, não é pânico. É uma crítica. Uma crítica ao trabalho mal feito do Raul ao sedar a vítima. Da próxima vez, seja homem e faça um trabalho decente. A monstruosidade dela é completa, sem nenhuma empatia. E aqui, o contraste central da história fica claro como cristal. De um lado, a Ana, a mãe, de luto pelo filho perdido. Do outro, a Annabelle, o monstro, tratando uma criança como um ingrediente. É o contraste absoluto entre a humanidade e a completa ausência dela. A cena acaba e a história dá um salto de 3 meses no futuro. 3 meses e o Léo continua desaparecido. Isso mostra pra gente que o horror que acabamos de testemunhar não foi o clímax, mas só o ponto de partida para uma busca longa e angustiante. Isso tudo nos deixa com uma pergunta perturbadora que resume o ponto central dessa história. Quando o apetite de uma família pelo proibido, quem é de verdade o caçador e quem é a presa? A resposta, como esse começo de romance sugere, é muito mais complexa e assustadora do que se imagina.